Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para estar realizando uma nova videoaula com o tema feridas, tá bom? Foi realizada uma aula online, mas estou enviando o vídeo também para quem não conseguiu entrar no momento da reunião, tá? Então, a pele, gente, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Quando eu falar de pele, eu tenho que saber que ela é composta por quem? Pela epiderme, pela derme e pelo tecido subcutâneo. A derme, gente, ela tem várias funções, né? Então a derme, ela tem que manter a integridade do corpo, né? Ela tem que proteger o corpo contra a infecção. Se eu tô sem a minha pele, gente, eu tenho um risco maior, né, de apresentar infecções, por exemplo, um paciente com queimadura extensa, né? Ela vai absorver, ela vai excretar os líquidos, vai manter a temperatura corpórea. Então pensa um paciente queimado que está sem a pele, está sem essa camada de proteção. Ele tem um risco muito grande, né? De quê? De ter uma hipotermia, né? De ter uma queda dessa temperatura, além de ter esse momento, né, esse período, né, ausente dessa pele, aumentar a probabilidade de infecção, né? Então, quando eu falar do tratamento de ferida, né, a gente refere a proteção contra lesões, ações de agentes externos, físicos, mecânicos e biológicos, né? Quando eu for classificar uma ferida, gente, quando eu for classificar uma ferida, eu tenho que pensar em vários tópicos, né? Eu tenho que pensar a causa dessa ferida. Foi uma ferida cirúrgica? Não. Foi uma ferida traumática? A evolução, tá tendo uma boa evolução? Não, meu tratamento, essa ferida só está piorando, tá apresentando aquele tecido necrótico que vamos estudar. Tá com presença de infecção, ela tá com aquela secreção purulenta, esverdeada, com odor fétido, gente, né? Por exemplo, quantidade de comprometimento tecidual, quais os tecidos que foram comprometidos, né, gente, daquela região. Eu também tenho que pensar disso. Então, a causa, uma cirúrgica traumática, a causa, por exemplo, é uma lesão cirúrgica ou uma lesão de trauma? É uma lesão que eu tenho a presença dela porque eu fiz, por exemplo, uma esterectomia e teve que realizar essa incisão? Então, isso é uma causa. Outra causa, não, é uma cirurgia traumática. O que seria essa essa lesão traumática? Desculpa, uma lesão traumática referente a um trauma. Por exemplo, estava andando de bicicleta, caí e apresentei uma lesão. Isso é uma lesão traumática. Então, eu tenho a lesão cirúrgica e, além da lesão cirúrgica, eu tenho a lesão traumática, tá bom? Eu também posso ter a lesão patológica. Quando eu falo de patologia, gente, eu vou lembrar de quê? De doença, né? Então, uma lesão patológica é uma lesão decorrente de uma causa, né? Dependente de quê? De uma causa específica de uma patologia, por exemplo. Seria as úlceras venosas, né? As úlceras arteriais, um câncer que ele está muito grande, esse tumor está exteriorizando, tá? Também é uma causa patológica. Então, quando eu falar de causa patológica, eu tenho que lembrar de que de uma doença, tá? De uma causa específica envolvida. Uma ferida, gente, aguda e uma ferida crônica. Quando eu penso em algo agudo, eu tenho que pensar em algo que agora, nesse exato momento. Então, uma ferida aguda, gente, é uma ferida que tem uma resolução fácil, né? Ela houve, gente, essa lesão apresentou agora, nesse exato momento, é recente. Então, por exemplo, um corte. Tava lavando vasilha, cortei, o copo quebrou e cortei minha mão. Isso é uma lesão aguda, tá bom? Uma lesão crônica, uma ferida que tem muito tempo de duração. Então, por exemplo, uma ferida crônica, tem o pé diabético. Tem 4 anos que eu já tô com uma lesão no meu pé porque eu sou diabética, eu não consigo ajustar um tratamento adequado, né, para essa lesão. Tem uma úlcera venosa, tem 2 anos que eu trato dessa úlcera, né? Eu tenho uma falta, eu tenho uma dificuldade nessa circulação. Então, isso é uma ferida crônica. Por exemplo,
apareceu uma lesão no meu rosto, né? Mas eu não tive nenhuma batida, eu não tive nenhum trauma, eu não tive nada. Já tomei remédio, já tomei antibiótico, já tomei anti-inflamatório, já utilizei pomadas, né, tópicos diferentes, e essa lesão não cessou, essa lesão não cicatriza, né? Então é uma lesão crônica. Quando eu falo que eu tenho uma lesão crônica, eu tenho que ter um olhar muito grande para essa lesão, eu tenho que ter um olhar clínico, né? Será que é decorrente de um processo que é patológico? Será que é uma neoplasia aquela lesão? Então é um momento que tem que ter um olhar clínico muito grande, tá bom? Quando eu falar, gente, em lesão aguda, eu vou lembrar que aquela lesão, ela tem o tecido vermelho vivo, ela tem aquele aspecto bonito, tá bom? Quando eu falar de uma lesão crônica, ela já tem aquele aspecto mais rosado, mais pálido, ela tem fibrina, pode ter a presença de necrose, por exemplo, ok? Também tem uma lesão limpa, contaminada e posso ter infectado. O que é uma lesão limpa? Ausência de micro-organismo. Eu não tenho micro-organismo na minha lesão, né? O que seria uma lesão limpa, contaminada? É uma lesão, tá bom? Que foi ocasionada em um trauma, porém o atendimento daquele paciente foi inferior a 6 horas. Então, o que é isso? Eu tava pilotando minha moto, eu caí no asfalto, mas o meu atendimento foi muito rápido, né? Tive um atendimento com 1 hora, então esse atendimento foi rápido, essa lesão é limpa, contaminada, porque o momento de quê? Da lesão, né? Da abertura daquela lesão, daquela escoriação e o tempo do atendimento foi um tempo inferior a 6 horas, tá? Uma lesão contaminada já é uma lesão ocasionada também por um trauma, porém que o atendimento foi superior a 6 horas, tá? Então, o que seria isso? Aconteceu um acidente de ônibus, né? E nesse ônibus, várias pessoas ficaram retidas na ferragem. Teve gente que o quê? Que fazer aquele trabalho, o corpo de bombeiro atuar para tal que retirando essas pessoas. Foi um trabalho demorado, né? Então, o atendimento demorou mais de 6 horas, né? Então, o momento de que ocorreu a lesão e até o atendimento inicial demorou mais de 6 horas. Então, isso, né, já justifica uma lesão contaminada. Uma lesão infectada, gente, é quando eu tenho a presença de quê? De agente infeccioso, né? Quando tem a presença de agente infeccioso, quando eu tenho a presença daquela secreção purulenta, com odor fétido, aquela secreção esverdeada, isso é um dos fatores que pode tá sendo observado em lesões infectadas. Lesões infectadas, eu tenho micro-organismo. Quando eu falo, gente, das lesões por pressão, estágio 1, gente, estágio 1 é quando eu tenho que a pele íntegra, né? Aquela pele, ela tem sinais de hiperemia. O que é isso? Vermelhidão. Ela pode estar ela pode estar com uma coloração também mais pálida, tá? E pode ter o endurecimento no local, né? Quando eu lembro de lesão estágio 1, eu vou lembrar de pele íntegra. Pode ter sinais de hiperemia, pode ter o que, gente? Aquela palidez no local e pode ter o endurecimento, tá? Lesão estágio 2, eu tenho quem? A epiderme e a derme acometida, né? Pode envolver também o tecido subcutâneo e eu tenho a presença de bolhas, né? Essas bolhas denomina flictemas, tá bom? Estágio 3, eu tenho a perda total de tecido cutâneo, né? Eu tenho lesões do meu tecido subcutâneo até a minha fáscia muscular. Então, aqui nesse estágio 3, é uma lesão mais extensa, uma lesão mais profunda, onde teve o acometimento dessa fáscia muscular. E o estágio 4, gente? O estágio 4, eu tive uma grande destruição de tecido, né? Tive a destruição de quem? Da pele, da derme, da epiderme, do tecido subcutâneo, atingiu o músculo, atingiu tendões, atingiu o osso, né? Então, quando eu falo estágio 4, eu vou lembrar que ela conseguiu atingir todas as estruturas, tá bom, gente? Tem uma ferida também.
asséptica e séptica. Quando eu falo que eu tenho uma ferida séptica, significa o quê? Contaminada, né? Séptica vem de contaminada. Quando eu tenho uma ferida asséptica, né, o A de negação, eu tenho uma ferida que não está contaminada. Uma ferida cirúrgica, por exemplo, é uma ferida que foi de uma cirurgia para inserção de silicone, tá? É uma ferida asséptica. Então lembra, séptica, ferida contaminada, asséptica, ferida não contaminada, tá bom, gente? Vou parar por hoje, tá? Nosso conteúdo de ferida será dividido em 2 aulas, porque é um tema muito extenso, tá? É necessário ter o estudo prévio desse material, então eu não vou ficar inserindo tanto material para vocês de início, vou estar dividindo essa aula em 2, tá? Para que vocês consigam acompanhar, consigam estudar o material, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Pode me chamar no meu WhatsApp, no meu e-mail, no portal, onde vocês acharem mais fácil. Abraço, turma!